Audiolivro Sistema da Chave Mestra, versão original. Introdução, parte 14. Você descobriu a partir de seu estudo que o pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, dotado de poder criativo. Isso não significa que algum pensamento seja criativo, mas que todo pensamento é criativo. Esse mesmo princípio pode ser colocado em operação de forma negativa, por meio do processo de negação. O consciente e o subconsciente são apenas duas fases de ação em conexão com uma mente. A relação do subconsciente com o consciente é bastante análoga àquela entre um catavento e a atmosfera. Assim como a menor pressão da atmosfera causa uma ação por parte do catavento, o menor pensamento entretido pela mente consciente produz em sua mente subconsciente a ação em proporção exata à profundidade do sentimento que caracteriza o pensamento e à intensidade com que o pensamento é tolerado. Segue-se que, se você negar as condições insatisfatórias, estará retirando o poder criativo do seu pensamento dessas condições. Você os estará cortando pela raiz. Você está minando sua vitalidade. Lembre-se de que a lei do crescimento governa necessariamente todas as manifestações do objetivo, de modo que a negação de condições insatisfatórias não trará mudança instantânea. Uma planta permanecerá visível por algum tempo depois que suas raízes forem cortadas, mas ela gradualmente desvanecerá e eventualmente desaparecerá. Então, o afastamento de seu pensamento da contemplação de condições insatisfatórias irá gradualmente, mas certamente, encerrar essas condições. Você verá que esse é um curso exatamente oposto ao que naturalmente estaríamos inclinados a adotar. Terá, portanto, um efeito exatamente oposto ao normalmente protegido. A maioria das pessoas concentra-se intensamente em condições insatisfatórias, dando assim a condição àquela medida de energia e vitalidade que é necessária para fornecer um crescimento vigoroso. Parte 14. A energia universal na qual todo movimento, luz, calor e cor tem sua origem não participa da limitação dos muitos efeitos dos quais ela é a causa, mas é suprema sobre todos eles. Essa substância universal é a fonte de todo poder, sabedoria e inteligência. Reconhecer essa inteligência é familiarizar-se com a qualidade conhecedora da mente e, por meio dela, mover-se para a substância universal e colocá-la em relações harmoniosas em seus negócios. Isso é algo que o mais erudito professor de ciências físicas não tentou. Um campo de descobertas no qual ele ainda não se lançou. Poucas escolas materialistas já captaram o primeiro raio dessa luz. Não parece que lhes ocorreu que a sabedoria está tão presente em todos os lugares quanto a força e a substância. Alguns dirão: se esses princípios são verdadeiros, por que não os demonstramos? Como o princípio fundamental está obviamente correto, por que não obtemos resultados adequados? Nós fazemos. Obtemos resultados exatamente de acordo com o nosso entendimento da lei e a nossa capacidade de fazer a aplicação adequada. Não obtivemos nenhum resultado das leis que regem a eletricidade até que alguém formulou a lei e nos mostrou como aplicá-la. Isso nos coloca em uma relação inteiramente nova com o nosso ambiente, abrindo possibilidades até então nunca sonhadas. E isso por uma sequência ordenada de leis que está naturalmente envolvida em nossa nova atitude mental. A mente é criativa, e o princípio sobre o qual essa lei se baseia é sólido e legítimo, e é inerente à natureza das coisas. Mas esse poder criativo não se origina no indivíduo, mas no universal, que é a fonte, e a fonte de toda a energia e substância. O indivíduo é simplesmente o canal de distribuição dessa energia,
O indivíduo é o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que resultam na formação dos fenômenos. Sabemos que os cientistas resolveram a matéria em um imenso número de moléculas. Essas moléculas foram resolvidas em átomos e os átomos em elétrons. A descoberta de elétrons em tubos de vidro de alto vácuo contendo terminais fundidos de metal duro indica conclusivamente que esses elétrons preenchem todo o espaço, que existem em toda parte, que são onipresentes. Eles preenchem todos os corpos materiais e ocupam tudo que chamamos de espaço vazio. Essa, então, é a substância universal da qual todas as coisas procedem. Os elétrons permaneceriam para sempre como elétrons, a menos que fossem direcionados para onde deveriam ir para serem reunidos em átomos e moléculas, e esse direcionador é a mente. Vários elétrons girando em torno de um centro de força constituem um átomo. Átomos se unem em proporções matemáticas absolutamente regulares e formam moléculas, e essas se unem para formar uma infinidade de compostos que se unem para construir um universo. O átomo mais leve conhecido é o hidrogênio, 1.700 vezes mais pesado do que um elétron. Um átomo de mercúrio é 300.000 vezes mais pesado que um elétron. Os elétrons são eletricidade negativa pura e, como têm a mesma velocidade potencial de todas as outras energias cósmicas, como calor, luz, eletricidade e pensamento, 186.300 milhas por segundo, nem o tempo nem o espaço requerem consideração. A maneira pela qual a velocidade da luz foi determinada é interessante. A velocidade da luz foi obtida pelo astrônomo dinamarquês Roemer em 1676, observando os eclipses das luas de Júpiter. Quando a Terra estava mais próxima de Júpiter e o eclipse apareceu cerca de 8 minutos e meio antes dos cálculos, e quando a Terra estava mais distante de Júpiter, eles atrasaram cerca de 8 minutos e meio. Roemer concluiu que a razão era que eram necessários 17 minutos para que a luz do planeta atravessasse o diâmetro da órbita terrestre, que media a diferença das distâncias entre a Terra e Júpiter. Esse cálculo já foi verificado infinitas vezes e prova que a luz viaja a cerca de 186.300 milhas por segundo. Os elétrons se manifestam no corpo como células e possuem mente e inteligência suficientes para desempenhar suas funções na anatomia física humana. Cada parte do corpo é composta de células, algumas das quais operam de forma independente, outras em comunidade. Algumas estão ocupadas construindo tecidos, enquanto outras estão empenhadas em formar as várias secreções necessárias para o corpo. Alguns atuam como portadores de material, algumas são as cirurgiãs, cujo trabalho é reparar danos. Algumas são necrófagas, levando resíduos. Algumas estão constantemente prontas para repelir invasores ou outros intrusos indesejáveis da família dos germes. Todas as células estão se movendo para um propósito comum e cada uma não é apenas um organismo vivo, mas tem inteligência suficiente para habitá-la a cumprir suas funções necessárias. Também são dotadas de inteligência suficiente para conservar suas energias e perpetuar sua própria vida. Deve, portanto, assegurar nutrição suficiente. Verificou-se que elas exercem escolha na seleção de tais alimentos. Cada célula nasce, se reproduz, morre e é absorvida. A manutenção da saúde e da própria vida depende da constante regeneração das células. Portanto, é evidente que existe mente em cada átomo do corpo. Essa mente é uma mente negativa, e o poder do indivíduo de pensar se torna positivo, de modo que ele pode controlar essa mente negativa. Essa é a aplicação científica para a cura metafísica
e permitirá que qualquer pessoa compreenda o princípio sobre o qual se baseia esse fenômeno notável. Essa mente negativa que está contida em cada célula do corpo é chamada de mente subconsciente, porque age sem o nosso conhecimento consciente. Descobrimos que essa mente subconsciente responde à vontade da mente consciente. Todas as coisas têm sua origem na mente, e as aparências são o resultado do pensamento. Assim vemos que as coisas em si não têm origem, permanência ou realidade. Como são produzidos pelo pensamento, podem ser apagados pelo pensamento. Nas ciências mentais, como nas ciências naturais, os experimentos estão sendo feitos e cada descoberta eleva o homem a um degrau mais elevado em direção ao seu objetivo possível. Descobrimos que cada homem é o reflexo do pensamento que nutriu durante sua vida. Isso está estampado em seu rosto, sua forma, seu caráter, seu ambiente. Atrás de cada efeito existe uma causa. E se seguirmos a trilha até seu ponto de partida, encontraremos o princípio criativo a partir do qual ela surgiu. As provas disso agora são tão completas que essa verdade é geralmente aceita. O mundo objetivo é controlado por um poder invisível e até então inexplicável. Até agora personalizamos esse poder e o chamamos de Deus. Agora, entretanto, aprendemos a considerá-lo a essência, ou o princípio que permeia tudo o que existe, a mente infinita ou universal. A mente universal, sendo infinita e onipotente, possui recursos ilimitados ao seu dispor. E quando nos lembramos de que ela também é onipresente, não podemos escapar da conclusão de que devemos ser uma expressão ou manifestação dessa mente. O reconhecimento e a compreensão dos recursos da mente subconsciente indicarão que a única diferença entre o subconsciente e o universal é de degrau. Eles diferem apenas como uma gota d'água difere do oceano. Eles são iguais em tipo e qualidade. A diferença é apenas de grau. Você pode apreciar o valor desse fato tão importante. Você percebe que o reconhecimento desse fato tremendo o coloca em contato com a onipotência? A mente subconsciente sendo o elo de ligação entre a mente universal e a mente consciente, não é evidente que a mente consciente pode sugerir conscientemente pensamentos que a mente subconsciente colocará em ação e como o subconsciente é um com o universal? Não é evidente que nenhum limite pode ser colocado em suas atividades? Uma compreensão científica desse princípio explicará os resultados maravilhosos que são obtidos por meio do poder da oração. Os resultados que são obtidos dessa maneira não são produzidos por nenhuma dispensa especial da providência, mas, pelo contrário, são o resultado da operação de uma lei perfeitamente natural. Portanto, não há nada de religioso ou misterioso nisso. No entanto, há muitos que não estão prontos para entrar na disciplina necessária para pensar corretamente, embora seja evidente que o pensamento errado traz o fracasso. O pensamento é a única realidade, as condições são apenas manifestações externas. À medida que o pensamento muda, todas as condições externas ou materiais devem mudar para estar em harmonia com o seu Criador, que é o pensamento. Mas o pensamento deve ser bem delineado, estável, fixo, definido, imutável. Você não pode dar um passo para frente e dois para trás. Nem pode passar 20 ou 30 anos de sua vida construindo condições negativas como resultado de pensamentos negativos e então esperar ver todos eles derreterem como o resultado de 15 ou 20 minutos de pensamento correto. Se você entrar na disciplina necessária para provocar uma mudança radical em sua vida, deve fazê-lo deliberadamente, depois de refletir cuidadosamente sobre o assunto e considerar plenamente, e então você não deve permitir que nada interfira em sua decisão. Essa disciplina, essa mudança de pensamento, essa atitude mental não só lhe trará as coisas materiais
que são necessárias para o seu mais elevado e melhor bem-estar, mas trará saúde e condições harmoniosas em geral. Se você deseja condições harmoniosas em sua vida, deve desenvolver uma atitude mental harmoniosa. Seu mundo externo será um reflexo do seu mundo interno. Para o seu exercício, essa semana, concentre-se na harmonia. Quando digo concentrar, quero dizer tudo o que a palavra implica. Concentre-se tão profundamente, tão seriamente, de modo que você não tenha consciência de nada além da harmonia. Lembre-se, aprendemos fazendo. Ler essas instruções não levará você a lugar nenhum. É na aplicação prática que reside o valor do que tenho ensinado aqui. Aprenda a manter a porta fechada. Mantenha fora de sua mente e fora de seu mundo todo elemento que busca admissão sem que tenha utilidade definida. George Matthew Adams. Parte 14. Perguntas de estudo com resposta. Qual é a fonte de toda sabedoria, poder e inteligência? A mente universal de Deus, onde todo movimento, luz, calor e cor tem sua origem na energia universal, que é uma manifestação da mente universal. Onde é que o poder criativo do pensamento se origina? Na mente universal. O que é o pensamento? É a mente em movimento. Como aquilo que é universal é diferenciado na forma? O indivíduo é o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que resultam na formação dos fenômenos. Como isso é feito? O poder do indivíduo de pensar é a sua habilidade de agir sobre a mente universal e produzir manifestação. Qual é a primeira forma que a mente universal assume até onde sabemos? Elétrons, que preenche todo o espaço. Onde todas as coisas têm sua origem? Na mente. Qual é o resultado de mudança de pensamento? Uma mudança nas condições. Qual é o resultado de uma atitude mental harmoniosa? Condições harmoniosas de vida. O pensamento, por mais imaterial que seja, é a matriz que molda as questões da vida. A mente esteve ativa em todos os setores durante esses séculos frutíferos, e é na ciência que devemos buscar os pensamentos que moldaram todo o pensamento. Encerro por aqui a parte 14, agradecendo a sua presença no canal, convidando você a curtir, compartilhar e comentar esse conteúdo se ele tem feito bem para você. Obrigada e até a parte 15.